Capítulo 1. Tempos atuais. Black. Parece que foi ontem que me contaram pela primeira vez a história sobre a Princesa do Limbo, a híbrida mais poderosa de todas as dimensões, aquela que poderia destruir tudo somente com o tocar de seus dedos no solo. Eu tinha 15 anos naquela época. E hoje tenho 83. Vejo que com o passar dos séculos, as histórias foram ficando meio exageradas, pois a mulher que tanto era admirada não era vista por ninguém por mais de 90% de toda Linsley. Portanto, diziam que queriam, e esse povo tem a sina de ser muito otimista. Também parecia muito recém saber que tudo que conhecíamos estava prestes a ser extinto. Após os céus e o inferno redescobrirem a nossa dimensão, descobrirem que mesmo depois do primeiro extermínio ainda existia vida consciente e que o equilíbrio que tanto prezavam novamente estava ficando instável. Esses angélicos foram estúpidos. Podiam ter voltado com antecedência para garantir que a vida de fato tinha sido exterminada, mas não. Depois de muitas desavenças entre nosso povo, de reuniões desnecessárias e comigo sendo arrastado para todas pelo pescoço, chegamos a um consentimento. Decidiram ir atrás de Taylor. Brilhante ideia, não. A nossa princesa, que todos sabiam que estava sendo guardada no mundo humano com Raon, e provavelmente de modo complicado, com uma babá demoníaca. Taylor foi a primeira nascida da nossa dimensão. Ela acabou ganhando o coração de Linsley, e por causa disso, se ela morrer, se for assassinada por algum membro do inferno ou céus, com alguma arma forjada por qualquer ser de um desses lados, toda nessa terra vai ser morta com ela, incluindo os habitantes de todas as hierarquias de Linsley. O pior de tudo isso é que ela não precisa estar na dimensão para que este extermínio instantâneo aconteça. Ainda bem que ela não sofreu nenhum acidente, principalmente um acidente grave em Gaia, senão estaríamos mortos. Nós estávamos rezando para que Taylor soubesse quem era. Facilitaria todas as nossas necessidades. Buscar a nossa princesa, para que ficasse protegida em nossas terras. Chegar em Linsley era difícil. Ela estaria segura com seu povo. Por mais que às vezes eu achava que ela quase morreu várias vezes. Nossas terras sentiam quando algo acontecia com ela. As sombras bem antes de afetar a terra. Black! Gritou Jane, olhando para a sombra que eu estava, perto de uma macieira. O sol fazia uma sombra com vigor. Sempre prefiro quando o dia é noite. Assim posso ficar nas sombras, que hoje estão quentes como o inferno. Tanto que assim que entrei nelas, precisei retirar meu casaco. Algo que não é normal. Uma sombra deve ser fria. Aparentemente, até mesmo a escuridão sabia o que estava prestes a acontecer. Vamos! Ela chega mais perto. Seus cascos fazem a terra sair levemente do lugar. Enquanto ela subia a pequena ladeira, essas pequenas quantias de terra escorregavam para dentro da escuridão. Sabe bem que dia é hoje. Você tem que ir junto. Jane chegou mais perto das sombras, olhando atentamente para ela. Seus cabelos de poeira estelar cintilavam quando ficava contra o sol. Ela cruzou os braços escuros contra os seus seios nus, os tons cinzas de azul e rosa. Sua pele sempre mudava conforme seu humor. E aparentemente, ela estava nervosa. Essa mulher estranha e colorida, sempre mandona,
Era como minha mãe. Quando meu pai me deixou em Linsley para ser cuidado por outros seres, Jane me alimentou e vestiu. Segundo as suas histórias, que conta para todos os novatos, eu era uma verdadeira criança imunda. Poderia pedir para Jane dirigir o CFT? Minha voz saiu de dentro das sombras de forma rouca. Peguei a chave do bolso, dentro do moletom e joguei para fora. Ela caiu no chão, fazendo um tilindrar. Jane abaixa suas pernas longas e magras como as de um cervo. Apoia as mãos nos joelhos porosos. Pegou as chaves e jogou novamente para mim. Eu as peguei ainda no ar. Se caíssem nas sombras, cairiam para sempre. Sabe bem, da última vez que ela dirigiu seu carro, fizemos contra nossa vontade 700 saltos no tempo. Ela disse, com um leve tom de deboche. Stephanie não era muito habilidosa com automóveis em gerais. Se não sair daí, Black, arrancarei você pelo pescoço de dentro deste buraco. As estrelas em seus olhos começaram a se mover, demonstrando que ela não estava de brincadeira. Ela me ofereceu a mão, bem no começo das sombras. E assim que estendo a minha para ela, ela segura meu pulso, com, a, com as mãos levemente enrugadas. Meu pulso estrala com seu apertar, e sou tirado à força de dentro da escuridão. Quando fico perto dela, frente a frente com Jane, mesmo ela sendo bem mais alta do que eu, com suas pernas animalescas, eu ainda consigo ser maior. Com quase 2,15 m de altura, eu sou muito alto, muito magro. Era magro por não conseguir comer nunca. Não conseguia sentir gosto nenhum de alimento. Não tinha vontade de me alimentar. Conforme o tempo passou, isso foi se agravando. Isso me fez quase passar. Isso fez com que, com o passar dos tempos, eu fosse definhando cada vez mais e mais, me tornando osso e pele. Um humano imortal. É a porra de uma maldição. Por que infernos eu tive que ser adotado pela morte? Não precisar de nada para viver não é interessante. Apesar de muitos tentarem me fazer comer ou beber quando eu era pequena. Jane me forçou a colocar um tubo, mas eu aprendi a tirar mais fácil do que ela para descobrir como colocar. Por mais que meu corpo definha, funcione com maestria, órgãos, nervos, músculos, ossos, consciência e alma, um semi-mortal. E com tudo isso, a fome, a magreza, e ainda tenho forças de física de 10 guerreiros. Para mim, é tudo uma grande ironia infernal. Ou divina. Mas eu queria esmurrar o imbecil que me abençoou. Será que isso iria agravar ainda mais o meu problema? Jane leva a mão para minha bochecha e passa o polegar sobre as maçãs do meu rosto saltadas, olhando para meus olhos corambar, as olheiras que deveriam estar muito fundas novamente. Ela vira meu rosto de leve com a mão, analisando com cautela. Vê que perto da minha orelha um corte com sangue coagulado, pequeno, mas fundo. Minhas orelhas estão geladas, pois seu toque era quente contra minha pele. Como você está hoje, querido? Chegou a comer algo? Ela perguntou com a voz baixa. Estou à medida do possível, Jane. Digo tocando sua mão em meu rosto, retirando e apoiando em meu ombro. Sabe bem que eu sou um esqueleto com pele.
Digo tentando aliviar sua preocupação, mas eu julgo que eu só piorei. Comida alguma me fará conseguir ganhar um corpinho mais sexy do que o meu atual. Ela dá um suspiro e leva a mão em meu braço. Quando percorro a sua extensão, sente nos ossos de leve. Você foi comer com os outros hoje de manhã? Balanço a cabeça sorrindo, confirmando sua pergunta. Com eles conseguindo te ver. Meu sorriso some e faço não dessa vez. Sabe bem que eu não gosto de comer com os outros. Eles são tão simpáticos, nem um pouco intrometidos. São a família dos meus sonhos. Aponto para o corte que tenho agora em minha bochecha e dou um suspiro calmo, tentando mudar de assunto. Como acredita que ela é? Não sei. Sou velha, garoto. Ela me dá um sorriso. Mas não sou um titã para viver mais de 3 séculos. Só a vi quando pequena. Minhas lembranças sobre ela são muito mistas. Dou uma risada alegre. Sem dúvida, Jane é um dos seres mais velhos que eu conheço, já que ela está aqui desde a fundação de Priembe, nesta vila. E esta vila? Dou uma risada alegre. É, sem dúvida, Jane é um dos seres mais velhos que eu conheço. Ela está aqui desde a fundação de Priembe. E nesta vila existe bem mais de 3 séculos. Porém, seu tempo me ensinou algo. É não discutir com ela. Sua idade é um mistério. Ou pelo menos, ela supõe que seja. Olho para os olhos de Jane e observo seu sentimento atual. Medo. Puro e limpo medo. Coloco a mão em seu ombro, tentando acalmar um pouco seus nervos. Constatar os sentimentos e conseguir compreender sua forma sempre facilita as coisas. Acha que é verdade o que dizem sobre ela? Ela segura minha mão de leve e retira de seu ombro. Faz um sinal com a cabeça me dizendo para começar a andar juntamente a ela. A colina era bem íngreme. Ter cascos neste momento ajudam a descer. Meus tênis deslizam um pouco na terra meio úmida. Dizem que ela é tão bela. Um sorriso toma conta do meu rosto, imaginando como ela poderia ser, com cabelos cor de fogo, olhos mais negros que a noite de sombras. Olho para cima e vejo que os céus começaram a mudar, caindo para uma manhã quente e indo para um pôr do sol. O clima ficou mais frio. O cheiro de chuva era facilmente sentido. Gostava de estar em lugares altos. Eram mais calmos. Não era muito fã de grandes multidões, e Priembe costumava ser muito movimentada. Até parecia uma das grandes cidades de Linsley. Jane dizia que eu era tímido, mas outros gostavam de dizer que sou arrogante. Suponho que eu era um pouco dos dois. Ao início da vila, tem um grande arco que anuncia a chegada à vila inicial do reino de Linsley. Por isso é batizada de Priembe. Esse nome foi dado aos primeiros moradores da vila. E Jane estava aí neste meio. Na verdade, ela escolheu este nome. Nome em fake dói. Havia um encantamento grifado nas pedras empilhadas que impedia que qualquer ser de sangue puro entrasse na vila. E perto deste portal de pedras estava o grupinho da alegria. Persephone, uma assassina de aluguel chinesa, com formas similares à de um gato. Mas eu a chamo de a louca das facas.
Ela devia estar impaciente, pois seus cabelos laranja e branco estavam arrepiados, e ela batia a cauda com força na pedra que estava sentada. Ela estava fingindo bem uma indignação e impaciência, mexendo em suas garras da mão esquerda. Enquanto estávamos no pôr do sol, sua pele laranja chamuscada de preto era facilmente misturada com as cores do céu. Ela parou brevemente de analisar suas garras e passou a mão por seus bigodes. E com este movimento, reparou, reparo, que ela elevou a cabeça e olhou para onde Jane e eu estávamos. Seus olhos felinos ficam dilatados. Ela tinha se acalmado, pois sua cauda parou quase de quebrar a pedra. Ela se levanta e anda de modo suave até ficar do lado de Jack. Ela sussurra algo em seu ouvido, pois ele fica mais ereto e olha em nossa direção. Persephone e Jack tinham uma amizade bem estranha. Bom, juntar um psicopata e um sociopata é a amizade perfeita. Jack se destoa muito quando está perto de Persephone. Seus cabelos e pele branca são facilmente visíveis ao lado dela, mas quando ele está sozinho, era fácil de perdê-lo de vista, principalmente ao sol, pois seus cabelos e pele branca eram facilmente visíveis ao lado dela, mas quando ele estava sozinho, era fácil de perdê-lo de vista, principalmente ao sol, pois só era possível ver seus braços vermelhos como sangue, seus olhos negros como os de um demônio, e até mesmo o chifre de bode que ele tinha, que pendiam, se perdiam, dependendo da luz de tão branco. Como este ser veio parar em Priembe? Eu realmente não tenho ideia. Pois até Jane, que é líder de todos que moram na vila, recomenda não atormentarmos Jack. O último que não a ouviu acabou tendo o corpo estripado. Ela devia estar impaciente, pois seus cabelos laranja e branco estavam arrepiados, e ela batia a cauda com força na pedra que estava sentada. Ela estava fingindo bem uma indignação e impaciência, mexendo em suas garras da mão esquerda. Enquanto estávamos no pôr do sol, sua pele laranja chamuscada de preto era facilmente misturada com as cores do céu. Ela parou brevemente de analisar suas garras e passou a mão por seus bigodes. E com este movimento, reparo, que ela elevou a cabeça e olhou para onde Jane e eu estávamos. Seus olhos felinos ficam dilatados. Ela tinha se acalmado, pois sua cauda parou quase de quebrar a pedra. Ela se levanta e anda de modo suave até ficar do lado de Jack. Ela sussurra algo em seu ouvido, pois ele fica mais ereto e olha em nossa direção. Persephone e Jack tinham uma amizade bem estranha. Bom, juntar um psicopata e um sociopata é a amizade perfeita. Jack se destoa muito quando está perto de Persephone. Seus cabelos e pele branca são facilmente visíveis ao lado dela, mas quando ele está sozinho, era fácil de perdê-lo de vista, principalmente ao sol, pois seus cabelos e pele branca eram facilmente visíveis ao lado dela, mas quando ele estava sozinho, era fácil de perdê-lo de vista, principalmente ao sol, pois só era possível ver seus braços vermelhos como sangue, seus olhos negros como os de um demônio, e até mesmo o chifre de bode que ele tinha, que pendiam, se perdiam, dependendo da luz de tão branco. Como este ser veio parar em Priembe? Eu realmente não tenho ideia. Pois até Jane, que é líder de todos que moram na vila, recomenda não atormentarmos Jack. O último que não a ouviu
acabou tendo o corpo estripado. E apesar da sua forma imortal ser semelhante à minha, porém mais cheinho, sua estatura alta era sempre vista bem vestida. Jack sempre usava os ternos feitos com os fios mais finos que Ann Lins lhe oferecia. Já por Stephanie, sempre usava poucas roupas, em comparação a ele. Ela usava faixas de couro nos pés e uma roupa que tampava somente sua intimidade. Ser coberta de pelos a ajudava em vários sentidos. Uma estatura pequena e insólita apareceu na frente de Jack e Persephone, que finalmente desviaram o seu olhar de Jane e eu para a criança fantasma. Aquela linda, fofa carniceira, Tâmara, a prole mais revoltada do multiverso. Também uma morta, a anunciadora da morte, sempre perto daqueles dois. A parte boa é que ela já está morta, mais morta que todos nós, e esses dois assassinos não podem machucá-la. Sua forma de criança espectral, de 1,10 m de puro ódio. Uma vez, esta criança com síndrome de grandiosidade bateu no peito de Jack, e ele, não ligando para idade, sexo, nomes, foi para cima de Tammy. Se Jane não estivesse perto, tenho quase certeza que teríamos entrado em guerra territorial com nossos vizinhos. Assim que Jane e eu chegamos mais perto, desamarrei meu casaco da cintura e vesti sobre a cabeça. Tammy, a pequena enfurecida, veio em minha direção e disse: Já era hora. Não sou obrigada a entrar nos seus horários, garoto humano. Olha, eu posso te jogar para fora do CFT. Se você está vindo, é de intrometida. Todos eles olharam para o CFT. Meu Hudson Terraplane 1936. Um belo carro que achei perdido no meio das sombras. Sabe lá deuses como isso foi parar lá. Sabendo que uma vez, depois de 7 saltos no tempo, fiquei puto com Tammy e parei no meio do nada só para mandá-la ficar quieta. Aquele dia eu não gosto de lembrar. Não tenho orgulho de dizer que puxei briga com uma criança. Maldito seja o dia em que reformei este carro, o fazendo conseguir contornar o tempo e espaço, o fazendo poder ir para qualquer lugar do passado e futuro, qualquer dimensão ou qualquer lugar no mundo também. O único meio de sair do limbo sem ser visto pelos seres de luz e sombra é pelo meu carro. Porra, eu era a merda. Porra, eu era como um táxi nessa dimensão. Mas o pior, ninguém me paga. Triste, não? Eu fui um idiota. Levei pessoas para outros mundos por algum tempo. Depois do concerto do CFT, até o dia em que eu cansei dessa merda. E agora ele só é usado para ocasiões especiais. E bem específicas. Mas este carro realmente é incrível. Valeu cada pena o segundo que coloquei nele. Mas este carro é realmente incrível. Valeu cada segundo do meu tempo. Por isso o nome é CFT, o carro mais foda de todos os tempos. Peguei a chave dentro do meu bolso. Quando chegamos mais perto do veículo, destravei e sentei no banco do motorista. Logo em seguida, todos entraram também e se acomodaram no veículo, que tremeu levemente. Bom, eu só sei de uma coisa, disse Jane, sentando ao meu lado. Independente de como a nossa princesa seja, de aparência ou poder, que em nome dos nossos ancestrais, que ela nos ajude. Olho Jane, olha-me e sorriu de leve. Olho para Jack, que disse atrás com e que ela não nos mate por sequestrá-la.